Nós vamos abrir agora, queridos, a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E nós vamos do verso 15 até o verso 27, pelo menos é o plano. Vamos ver se nós conseguimos chegar até lá. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 15 a 27. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até aqui a leitura da palavra de Deus, 1 aos Coríntios 9, de 15 a 27. Oremos mais uma vez. Senhor, nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo, pedimos que nos conduzas através das sagradas letras, inspiradas pelo Teu Espírito e cometidas à escrita pelo Teu servo, o apóstolo Paulo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, o que está escrito e de que maneira isso se aplica a nós, que vivemos tanto tempo depois, numa cultura tão diferente, embora sejamos o mesmo povo, passemos por coisas similares. Ajuda-nos a ver a relação e fazer a aplicação. Nós oramos também pela Tua igreja no Brasil, esses momentos difíceis. Oramos também, Senhor, pelo nosso país. Oramos aqui pela cidade de Recife, pelo estado de Pernambuco, que foi assolado com essas chuvas, ó Deus, trazendo tanto sofrimento para tanta gente. Queira, ó Deus, abençoar e ajudar os desvalidos, os que ficaram desprovidos, aqueles que sofreram com essas enchentes. E nós pedimos que o Senhor nos dê também coração para abençoar e ajudar essas pessoas no que nós pudermos. Fica conosco, ó Deus, abençoe esse momento juntos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na quarta grande porção da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trata de uma questão específica que foi movida por uma pergunta feita pelos próprios membros da igreja de Corinto quanto à legalidade, possibilidade ou conveniência deles comerem carne sacrificada a ídolos, uma vez que possivelmente qualquer carne que fosse consumida ali teria vindo do templo pagão, uma vez que havia muitos desses templos, eles usavam o mesmo sistema de sacrifício que era usado no meio dos judeus. Animais de primeira eram ali abatidos, o sacerdote não dava conta de ficar com toda aquela carne, uma parte ia parar lá no mercado público, outra parte ficava com os adoradores daqueles deuses pagãos que levavam essa carne para comer com seus amigos. Ou seja, comer carne em Corinto corria o risco de ser uma carne que tenha passado pelo templo de uma das muitas divindades que haviam lá na cidade. E os cristãos tinham essa pergunta: será que nós podemos comer, podemos nos arriscar
a correr o risco de comer uma carne que foi sacrificada a deuses pagãos. E a igreja estava dividida em dois grupos, um que achava que podia, outro achava que não, e aí a confusão estava instalada e eles aproveitam uma carta que mandam para o apóstolo Paulo para inserir essa pergunta, que Paulo leva 3 capítulos para resolver. Nós já vimos o primeiro capítulo, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo estabelece alguns princípios para resolver esse assunto, sendo o mais importante a necessidade de nós, por amor aos irmãos, por amor à igreja, abrirmos mão de direitos que nós temos. No caso, Paulo concorda com os irmãos que achavam que não tinha problema nenhum, uma vez que esses deuses eram deuses falsos, uma vez que Deus é o autor de toda coisa boa. Então, Paulo se sentia livre, juntamente com esses irmãos, para comer carne, mesmo que tivesse esse risco de ter vindo do templo pagão. Mas, por causa daqueles que ainda tinham escrúpulos, era melhor abrir mão desse direito, porque a gente quer muito mais agradar a Deus e os outros do que a nós mesmos. Então, nesse sentido, no capítulo 8, Paulo estabelece esse princípio que a nossa liberdade é controlada pelo amor, e amor aos irmãos e amor ao Evangelho de Cristo. No capítulo 9, Paulo fala da sua própria vida, ele usa o seu exemplo para reforçar o que ele está dizendo. Na primeira parte do capítulo, ele estabelece os seus direitos. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo e ele tem direito a receber sustento das igrejas que ele havia plantado e a quem ele vinha servindo. Ele tinha esse direito. Isso aí ele defende apresentando, nós vimos 7 argumentos, 3 argumentos tirados do uso comum, do bom senso, 3 outros derivados da Escritura e um baseado na similaridade. Se eu semeei coisas espirituais, é muito recolher coisas materiais. E nós terminamos com o apóstolo dizendo que ele não se valia desses direitos, porque fazê-lo naquele contexto seria colocar de alguma forma um obstáculo ao Evangelho de Jesus Cristo. No restante do capítulo 9, o apóstolo Paulo expõe esse ponto, expõe com mais profundidade. Ele vai falar da sua renúncia, do direito de receber sustento, ele vai falar que o propósito dele é ganhar o maior número possível de pessoas e vai terminar falando do cuidado que ele tem para não ser desqualificado na pregação do Evangelho. Tudo isso com o objetivo de ensinar a igreja de Corinto de que existe uma coisa mais importante para nós do que desfrutar da nossa liberdade e direitos que nós temos em Cristo Jesus, que é preservar o Evangelho e a consciência dos nossos irmãos. No capítulo 10, aí que vai ficar mais interessante ainda, Paulo vai usar a história de Israel no deserto como exemplo de pessoas que usaram a sua liberdade de maneira errada e acabaram sofrendo as consequências. E ele vai responder 3 perguntas, que são as 3 perguntas que os coríntios fizeram. Posso comer carne lá no templo pagão? Posso comer carne na casa de um amigo meu que é pagão e me convidou? Posso comprar carne no mercado e levar para casa? Ele vai responder essas 3 perguntas no capítulo 10. Então, segura aí, nós estamos só preparando, no capítulo 10 é que é adrenalina, não é? Bem emocionante a gente ver o apóstolo Paulo respondendo essas perguntas, e eu creio que as respostas elas são surpreendentes para muita gente que não imaginava que o apóstolo Paulo tivesse a mentalidade que ele vai demonstrar aqui. Mas hoje nós vamos nos concentrar na parte final do capítulo 9, vamos ver se nós conseguimos cobrir tudo isso que nós falamos aqui, porque é bastante material, tem muita coisa aqui. Então, do verso 15 a 18, é a primeira parte, Paulo fala da sua renúncia, do direito que ele tem de receber sustento por pregar o Evangelho. Então, aí no verso 15, ele diz: eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Eu preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Ele está se referindo aos direitos que ele havia já defendido e que estão aqui no início do capítulo 9. Ele argumentou, como eu disse, a partir da Escritura, do senso do bom senso, da lógica, de que o trabalhador é digno do seu salário e que isso se aplica também aos que pregam o Evangelho. Eles teriam o direito
de receber o sustento daquelas pessoas que são abençoadas pelo ministério deles. Porém, Paulo diz aqui, ele não tem feito uso de nenhuma destas coisas. Ele está se referindo ao tempo que ele estava servindo na igreja de Corinto e até o presente. Ele, durante o tempo que estava lá, ele não cobrou para pregar o evangelho, não estabeleceu um preço e não exigiu nada da igreja de Corinto. Nada. Ele não quis fazer isso. Na verdade, ele se sustentou através de um trabalho secular que era fazer tendas. Isso porque ele já sabia que, se ele recebesse algum sustento da igreja de Corinto, seria acusado de mercenário, porque esta era a acusação que se fazia constantemente contra ele, especialmente aqueles que não criam que ele era de fato um apóstolo de Jesus Cristo. Então, por amor ao evangelho, por amor aos coríntios, Paulo não tinha usado o seu direito de receber sustento daquela igreja. E ele faz uma ressalva aqui, que eu não escrevo isso para que assim se faça comigo. Ele está deixando bem claro que o fato de que ele mencionou isso não quer dizer que, lá no fundo, ele está dizendo, mas agora, se vocês quiserem pagar o atrasado, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso aqui. Não, diz o apóstolo Paulo, eu não estou escrevendo aqui para que vocês agora comecem a me sustentar, de jeito nenhum. E ele faz uma declaração muito forte aqui de como ele estava resolvido realmente a não receber nada da igreja de Corinto por conta do evangelho. Ele diz no final do verso 15 que prefere morrer a deixar que alguém lhe tire essa glória. Aqui tem que ser entendido morrer de fome, né? Eu prefiro morrer de fome, sem receber nada de vocês para o meu sustento, do que alguém me tire essa glória. A glória que ele se refere, que a gente vai ver em seguida, é ele apresentar o evangelho aos coríntios sem nada receber dos coríntios, sem nada receber. Para o apóstolo Paulo, isso era motivo de um santo orgulho, né, de glória, é assim que a gente deve entender. O segundo ponto aqui dessa primeira parte, que é introduzido aqui pelo verso 15, é esse aqui, que para Paulo ele tomou essa atitude, porque para ele pregar o evangelho era uma obrigação que Deus colocou sobre ele. Era uma obrigação que Deus colocou sobre ele. Verso 16, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Deus deu essa obrigação ao apóstolo Paulo quando o salvou no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus, ressurreto, apareceu para ele de forma gloriosa. E não somente ali o apóstolo Paulo foi salvo, perdoado dos seus pecados, mas ele foi comissionado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. Deus lhe deu a obrigação. No caso do apóstolo Paulo, foi conversão e chamado ao mesmo tempo, no mesmo evento. Deus não somente o converte, mas Deus também lhe dá essa obrigação de anunciar o evangelho aos gentios. Portanto, é um encargo que o apóstolo Paulo tinha recebido da parte de Deus. Então, ele está consciente de que, se ele anuncia o evangelho, ele não tem de que se gloriar, porque essa é a obrigação que Deus lhe deu. Pressuposto aqui é, se eu anuncio o evangelho e recebo normalmente por isso, e vivo do evangelho como é normal, não tem glória nenhuma para mim, porque, na verdade, eu estou só me desempenhando da minha obrigação que Deus me deu quando me chamou no caminho de Damasco. Mas, verso 17, sim, final do verso 16, por isso ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele estava bem consciente dessa obrigação, sabia que não era motivo de glória pregar, e sabia também que, se ele se recusasse a cumprir essa obrigação, ele que tinha sido salvo pela graça, ele que foi agraciado com essa visão do Cristo ressurreto, que foi comissionado diretamente por Jesus, ele sabia que ele estava sujeito a ser castigado por Deus. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo carregava essa convicção profunda da obrigação que ele tinha de pregar o evangelho de Cristo. Portanto, quando ele pregava, ele não estava fazendo nada mais do que a sua obrigação. Estava obedecendo ao chamado que Deus havia colocado sobre ele. No verso 17, ele diz, se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade
me foi confiada. Perceba que eu tentei colocar aqui 4 consequências ou implicações dessa obrigação que Deus tinha colocado para ele. A primeira, nós já vimos, não é? Quais são as implicações aqui que Paulo menciona do fato de pregar, que ele tinha essa obrigação de pregar o Evangelho. Primeiro, nós já vimos no verso 16, que se ele pregasse, ele não tinha de que se gloriar. Era alguém que estava cumprindo sua obrigação, o dever dele. Segundo, ai dele se não pregasse o Evangelho. É a segunda implicação disso aí. Terceiro, se ele pregasse por obrigação, estaria apenas cumprindo sua responsabilidade. Verso 17. E no verso 18, se ele pregasse livremente, de boa vontade, sem receber nada, ele receberia de Deus uma recompensa. Verso 17, se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. E no verso 18, nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele dá. É mais ou menos Paulo dizendo assim, entre receber salário aqui por pregar o Evangelho e receber a recompensa que Deus vai me dar por pregar livremente, eu prefiro essa. Nem que eu tenha de morrer de fome. Prefiro morrer de fome a que alguém me tire essa recompensa. Talvez a maneira mais eloquente do apóstolo Paulo dizer, eu não estou interessado, ou eu não estou pregando o Evangelho com fins mercantilistas. Eu não sou um mercenário. Eu viso aquela recompensa que Deus vai me dar, porque eu não me vali do direito que o próprio Deus me deu de viver do Evangelho. Eu abri mão, eu faço isso voluntariamente. É claro que, ao nos debruçarmos sobre essa renúncia de Paulo ao seu salário, pensando na recompensa que Deus haveria de lhe dar por isso, isso aqui tem que ser encarado com muito cuidado antes de nós colocarmos como um paradigma para o ministério evangélico. O apóstolo Paulo tinha o dom do celibato, ele não tinha uma família. Ele foi chamado para apóstolo, que significa que ele estava sempre na fronteira, anunciando o evangelho em locais hostis e vivendo uma vida onde ele era apedrejado de cidade em cidade, vivia apanhando, vivia sendo rejeitado, onde era impossível ter uma família. Então, a gente tem que levar essas coisas em consideração. O fato de Paulo dizer isso não quer dizer que esse padrão aqui, de abrir mão do seu salário, é um modelo para cada pastor, para cada ministro do Evangelho, desde o tempo de Paulo até o dia de hoje. Como ele mesmo reconheceu antes, o trabalhador é digno do seu salário. Né? Quem escutou na segunda-feira passada, a mensagem da segunda-feira passada, do início do capítulo 9, Paulo gasta a primeira parte do capítulo estabelecendo exatamente esse ponto, de que o pregador do Evangelho ele tem direito de receber o sustento material daqueles que são abençoados espiritualmente através do ministério dele. Mas no caso do apóstolo Paulo, ele não se valeu desse direito. Ele não se valeu. O ponto é, ele não se valeu porque ele sabia que seria acusado e ele estava visando essa recompensa maior que receberia na glória se ele pregasse o Evangelho de boa vontade. Ele está dizendo isso aqui porque a gente não pode perder de vista o quadro maior. O que ele quer dizer é isso. Eu abri mão de uma coisa que eu tenho direito e que é tão importante que é o sustento para a minha vida. Eu abri mão disso, por amor ao Evangelho. Será que vocês de Corinto não podem abrir mão do seu direito de comer carne, pensando naqueles irmãos que vão ficar escandalizados ou que vão ser levados a fazer isso e não estão preparados para isso e vão tropeçar? Esse é o ponto de contato com o contexto. E é por isso que ele traz aqui o exemplo dele. Ele prossegue ainda, e dessa feita ele apresenta que, como continuação, por que ele faz? Um desdobramento desse princípio que controla o seu ministério. Aí do verso 19 a 23, ele fala desse propósito que ele tem de ganhar o maior número possível de pessoas e que, para fazer isso, ele abre mão, quando necessário e conveniente, dos direitos que ele tem. Ou então ele se coloca debaixo de responsabilidades que normalmente ele não teria, porque o alvo dele é ganhar o maior número possível de pessoas como missionário e como pregador do Evangelho. Essa estratégia dele
aqui nós já entramos na segunda parte da mensagem de hoje, está aí no verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse porquê aí, no verso 19, que tem nas Almeidas, eu creio que a NVI também tem o porquê, mas as outras versões tiraram simplesmente o porquê. Mas o porquê aqui está no original, é importante, porque faz a ligação do verso 19 até o verso 18. E é uma explicação da pergunta óbvia: por que, Paulo, você abre mão e tem essa atitude de renúncia de uma coisa que é o seu direito? A resposta é: porque o meu objetivo é ganhar o maior número possível de pessoas. É isso que guia o meu ministério, alcançar o maior número possível de pessoas. Ele diz aqui no verso 19, não é? Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo era livre de todos. O cristão é um homem livre, ele não está debaixo do jugo e da escravidão de nenhum outro homem. A sua consciência está presa somente a Deus, e é somente a Deus e aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus e o Evangelho de Cristo que ele está submisso. Ele não é escravo de homem nenhum. Somente o cristão é verdadeiramente livre, somente ele é verdadeiramente livre. Mas, ao mesmo tempo, ele é escravo de todos, porque ele vive para servir aos outros, ele vive para abençoar os outros e ser canal de bênção para outros. E a gente vive essa dicotomia. Por um lado, a nossa consciência é livre, completamente livre de mandamentos humanos. Eu não sou obrigado a seguir nenhum mandamento humano que não proceda de Deus. Leis injustas, rituais religiosos, costumes litúrgicos que não procedem da palavra de Deus, eu sou livre dessas coisas, eu não estou obrigado a elas. Eu não estou obrigado a elas. A minha consciência está presa somente a Deus, conforme Ele se revela nas Escrituras. Esse é um ponto muito importante que especialmente Martinho Lutero defendeu na Reforma Protestante. No contexto da escravidão da consciência das pessoas ao sistema romano da Idade Média, que mantinha as pessoas reféns da igreja, precisando da igreja e daqueles rituais que não estavam baseados na palavra de Deus para poder obter a salvação. E foi uma libertação quando Lutero descobriu que era livre, que era justificado pela graça mediante a fé e não por obras da lei, não por aquelas obras, aqueles mandamentos humanos prescritos durante a igreja da sua época. E foi ele que, isso que eu falei agora, o cristão é livre de todos e escravo de todos, é uma frase de Lutero. Foi Lutero que elaborou isso de uma maneira tão primorosa, né? Baseado aqui no que diz o apóstolo Paulo. Sendo livre de todos, e de fato Paulo era um homem livre, né, de todos, agora ele era, antes ele estava preso pelas peias do judaísmo, agora ele é livre de todos, entretanto, ele se escraviza, é o que diz no original. Eu me escravizei a todos, me tornei escravo de todos. E ele se torna escravo voluntariamente. Voluntariamente ele dedica a sua vida a servir os outros e abençoar a vida de outros. Por que ele faz isso? E aí chega naquilo que eu falei, a fim de ganhar o maior número possível. Quando ele fala aqui de ganhar, é ganhar para Cristo, não é para discípulo dele, não é para seguidor dele, mas ganhar para Jesus Cristo, ganhar das trevas para a luz, da perdição para a salvação, tirar aquela pessoa do domínio de Satanás e trazê-la para a liberdade que há no Evangelho de Jesus. Esse era o alvo de Paulo. Ele tinha a intenção de ganhar pessoas e era o que deveria marcar os nossos ministérios, não é verdade? O ministério de cada pastor, de cada evangelista e de cada cristão também. Eu quero ganhar pessoas, eu quero trazê-las para Cristo Jesus, porque de outra forma elas estão perdidas, daí o termo ganhar, não é? Eu quero ganhar um ministério ou uma vida que seja intencionalmente voltada para servir os outros, ainda que livre de todos eles, com objetivos de ganhá-los para Jesus Cristo. Esse é o propósito do ministério do apóstolo Paulo,
e que explica a disposição dele em renunciar, inclusive ao seu salário, como nós já vimos aqui na primeira parte da nossa mensagem. E ele coloca, então, 3 exemplos, para ficar claro na mente dos coríntios o que é que ele quer dizer com isso. Primeiro, está aí no verso 20. Para com os judeus eu me fiz como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. O primeiro exemplo que ele dá é dos judeus. Embora ele pareça estar falando de 2 grupos aqui, na verdade ele está falando de um grupo só, que são os judeus que vivem debaixo da lei de Moisés. Então, porque ele se referiu como se fossem 2 grupos, é um mistério, inclusive, para os comentaristas, que não conseguem achar uma explicação boa que explique isso. Mas não há dificuldade nenhuma, porque é evidente que judeu e viver debaixo da lei são sinônimos, porque todo judeu vivia debaixo da lei, a não ser o judeu que era um apóstata, que tinha renegado o judaísmo, mas todo judeu, na sua época, na época do apóstolo Paulo, normalmente vivia debaixo da lei. E esse é o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo dá aqui, sendo ele mesmo judeu e tendo vivido ele mesmo durante boa parte da sua vida, antes de ser convertido, debaixo da lei de Moisés. Para com os judeus eu me fiz como judeu. O que ele quer dizer isso? Eu vou tentar resumir da seguinte maneira. Os judeus tinham 3 grandes distintivos da sua identidade cultural e religiosa, que era a dieta religiosa, eles comiam determinados animais e não comiam outros, não comiam sangue, as festas, as 3 grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, e o sábado, e a circuncisão, que era o selo da aliança de Deus com Abraão, conforme está lá em Gênesis 17. Então, eram os 3 identificadores nacionais do judeu. O que era um judeu? Era alguém que não comia carne de porco, que quando o filho nascia ele circuncidava e que no sábado não trabalhava e que durante 3 vezes ao ano ia para Jerusalém celebrar a Deus. Então, era assim que você definiu o que era um judeu. Então, essas coisas, a dieta, o calendário e a circuncisão, são chamadas de obras da lei. Fazer estas coisas era fazer obras demandadas pela lei de Moisés. Paulo agora, ele sabia que estas coisas tinham um propósito e que tinham um objetivo tipológico, figurativo, a respeito da chegada do Evangelho, da pessoa de Cristo, sua obra, sua ressurreição e a chegada da igreja. E tudo isso se cumpriu em Cristo Jesus. E agora, embora Paulo fosse judeu, ele sabia que ele estava livre da lei, dessa lei. Ele está falando desse tipo de coisa aqui. Ele não está livre dos 10 mandamentos que expressa a lei moral de Deus. A gente vai ver isso mais adiante aqui. Ele não está livre disso, não se considera livre disso. Mas ele está livre das leis do judaísmo. Ele não tem mais, embora ele fosse judeu, ele não sentia mais obrigação de adorar no sábado, celebrar as 3 festas, grandes festas, de manter uma dieta rigorosa, não como mais isso, não como aquilo outro. Para Paulo, tudo isso se cumpriu, isso tudo já passou, teve sua finalidade. Paulo não estava mais debaixo da lei. Entretanto, quando o apóstolo Paulo ia evangelizar os judeus, quando ele estava numa comunidade ou numa situação em que havia judeus, ele se comportava como judeu. Ele se comportava como judeu. E a gente pode pensar que era hipocrisia, né? Mas não era hipocrisia do apóstolo Paulo. Era ele usando a liberdade que ele tinha e o propósito de se tornar servo dos outros. Para ele, estas coisas eram secundárias, elas não tinham mais nada a ver com a questão da salvação. A salvação era mediante a fé em Cristo Jesus. Portanto, como judeu, ele se sentia livre, por exemplo, para entrar numa sinagoga no dia de sábado. Ou para pegar o seu ajudante Timóteo, que era meio judeu, e circuncidar Timóteo, conforme o livro de Atos nos diz no capítulo 16, exatamente porque ele ia levar Timóteo para uma região onde tinha muitos judeus, onde eles iam evangelizar. E os judeus de lá iam dizer, mas esse cara aqui é circuncidado ou não? Para evitar isso, o apóstolo Paulo circuncidou Timóteo,
mesmo sendo livre da circuncisão. Talvez você lê no livro de Atos que Paulo ele aproveitava para ir nos sábados nas sinagogas para pregar o evangelho, como um judeu faria. Você vê também ele algumas vezes dizendo: eu quero ir em Jerusalém para a festa da Páscoa. Pelo menos uma vez. Diz lá que, numa certa ocasião, ele fez voto na cidade de Cencreia e rapou o cabelo, o apóstolo Paulo. Ele não estava mais preso a esses costumes e práticas judaicas, mas por causa do ambiente judaico, por conta do fato de que ele queria ganhar o maior número possível de judeus, ele se comportava como judeu quando estava entre os judeus. Talvez o exemplo mais chocante de todos, e que tem provocado a ira de alguns comentaristas do apóstolo Paulo, é quando ele chega em Jerusalém, Atos capítulo 21, e Tiago, que estava na liderança da igreja de Jerusalém, não o apóstolo Tiago, mas o Tiago, irmão de Jesus, ele diz a Paulo: olha, os judeus daqui estão todos querendo pegar você, porque eles ouviram dizer que você não pratica circuncisão, que você ensina os judeus a não ir para o templo, a fazer... Não era verdade isso. Paulo dizia só que essas coisas eram típicas e que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Mas havia esse tipo de coisa aí. E aí Tiago propõe a Paulo o seguinte: mostra para eles que ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Faça um voto lá no templo, para que todo mundo saiba que você não é contra os costumes judaicos. E o que é que Paulo fez? Tomou mais alguns judeus, mais 4 judeus, fez um voto, provavelmente raparam o cabelo, pagou o preço lá e estava lá no templo com esses 4 irmãos. Quando os judeus da Ásia descobriram que era Paulo e pegaram Paulo, né? E aí começa a longa história de Paulo, que ele vai preso lá para Roma para ser julgado pelo imperador. Mas ele chegou a esse ponto de fazer um voto com outros judeus, entrar no templo, pagar o preço, exatamente para mostrar que ele não era contra os costumes judaicos, porque ele já era livre, ele já tinha entendido que estas coisas, elas não salvam, elas não têm mais qualquer propósito salvador na história da redenção. E como ele era judeu, fazia parte da nacionalidade dele, da cultura dele, ele se sentia perfeitamente à vontade para comer comida judaica e fazer todo esse tipo de coisa que eu falei aqui. O segundo exemplo que ele dá é o contrário, está no verso 21, quando ele diz assim: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. A quem ele se refere? Se refere aos gentios. Os gentios estavam fora do regime da lei de Moisés. Eles não estavam debaixo da revelação escrita, da legislação mosaica. Os gentios não tinham essas leis, eles estavam fora disso. Deus só revelou essas leis à nação de Israel. Os gentios tinham apenas a lei da consciência e da natureza, mas não tinham essa lei que eu acabei de mencionar aqui agora. O que Paulo está dizendo é que quando ele estava com os gentios, ele não se comportava como judeu. Ele não obrigava o gentio a circuncidar-se, ele não obrigava os gentios que se convertiam a guardar as ordenanças de Moisés com relação ao tipo de comida e nem ao calendário. E com certeza o dia que eles guardavam era o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo Jesus. Não tinha nada a ver com sábado, nas igrejas paulinas, não tinha nada disso. Por que Paulo fazia isso? Porque ele sabia que ele era livre dessas coisas e que ele tinha como objetivo ganhar o maior número de pessoas. Ele faz uma ressalva aqui, que eu disse a vocês que ele faria, está aí no verso 21, dizendo assim: não estando sem lei para com Deus. É como se ele dissesse: não interpretem mal o que eu estou dizendo. Quando eu digo assim, que quando eu estou entre os que não estão debaixo da lei, eu vivo como eles, eu estou me referindo à legislação mosaica, à lei cerimonial e à lei civil. Eu estou debaixo da lei de Deus, os 10 mandamentos que expressam a lei moral de Deus, a vontade dele, para toda a gente, para todo o tempo. Então, ele faz essa ressalva aqui para não ser mal compreendido. E, infelizmente, apesar da ressalva, muita gente tem compreendido mal isso que o apóstolo Paulo tem dito aqui, e tem dito assim: bom, eu vou me fazer como as prostitutas, né?
né, para ganhar as prostitutas, eu vou me fazer como um drogado, eu vou me fazer como isso, vou fazer como aquilo. Eu entendo que determinados ministérios específicos, eles são necessários. Tem ministério para tirar gente da rua, gente que vive na prostituição, tem gente que vive nas drogas, não é? Agora, sempre tendo cuidado que o princípio de Paulo não significa que você vai fumar maconha ou cheirar cocaína para poder se identificar com eles e tirá-los de lá, porque provavelmente se você fizer isso, você vai ficar lá mesmo, não é? Você não vai ganhar ninguém, você vai se perder na verdade. Vai se perder na verdade. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para se identificar com esses grupos em particulares, não é? Você pode falar ou mostrar que você conhece, sabe os costumes. Eu me lembro quando era um jovem pastor, pregador, evangelista na cidade de Olinda, eu ia para a beira da praia, para os ratos de praia lá, ficava lá com os meus amigos, ou então fazia acampamentos onde eu ia para o Alto da Sé, na traseira de um caminhão, tocar rock, uma banda, né? Rock, música que eu mesmo compus para poder falar para aquele pessoal lá. Me lembro, foi uma época maravilhosa, deu muito fruto, graças a Deus, podia me aproximar, falei numa linguagem que o pessoal conhecia e entendia, a igreja, muita gente atraída por isso. Então é possível fazer, e eu não tive que fazer nada errado ou que comprometesse minha fé para fazer isso. Então não vamos entender mal o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque ele faz essa ressalva aqui muito claro, não é? Faz essa ressalva muito claro. O último grupo que ele menciona está no verso 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fraco aqui tem que ser entendido de maneira geral, né? Todos aqueles que, de alguma maneira, têm os seus escrúpulos, têm as suas crenças, têm as suas ideologias, ou mesmo aqueles fracos lá, daquele grupo lá da igreja de Corinto, que tinha dificuldade com comer a comida. O que Paulo está dizendo é que, aonde ele encontrasse pessoas fracas, ele se fazia como fraco também. Ele não chegava como alguém forte, alguém querendo mostrar superioridade ou coisa desse tipo, ou julgamento. Não. Ele procurava o máximo possível se adaptar, interagir, contextualizar-se com aquelas pessoas naquilo que não era essencial do Evangelho, que não comprometia o Evangelho com o fim de ganhar essas pessoas. E aí, no final do verso 22 e no verso 23, você tem o resumo, o sumário geral do que ele está dizendo. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Primeiro ele queria salvar muitos, né? Agora ele diz que se ele salvar alguns, ele já está feliz. Então, para salvar alguns, ele se torna tudo para com todos, naquelas coisas que não comprometem o centro do Evangelho, tornar-se como eles. Verso 23, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Participar do Evangelho significa participar não somente da redenção que o Evangelho traz, mas dos benefícios que ele traz aqui, através das pessoas que se convertem, das pessoas que são transformadas. Paulo quer se tornar participante do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Paulo quer ser instrumento de Deus para isso. Mas para que ele seja participante do Evangelho, nesse sentido, um coadjuvante, um cooperador do Evangelho, ele tem que fazer tudo por causa do Evangelho, fazer-se de tudo para com todos, para que, por todos os modos, salvar alguns. Impressionante o apóstolo Paulo, impressionante a visão clara que ele tem de ministério. É um homem que é guiado por um propósito, ele não é movido por pragmatismo, ele não é movido por interesses financeiros, ele não está buscando a sua própria glória, ele não está querendo um espaço ou arrumar alguma coisa para fazer, ele é movido por esse único objetivo. Eu quero ganhar o maior número possível de pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu me faço de tudo para com todos, por isso eu renuncio aos meus direitos, por isso eu faço o que tiver de fazer para, de alguma maneira, salvar alguns. Que Deus, se Deus nos desse essa paixão, não é? Que Deus nos concedesse esse desejo, essa perspectiva, essa visão, com certeza,
nossas igrejas seriam diferentes se nós fôssemos movidos simplesmente por esse objetivo no que diz respeito às coisas de Deus. Deixe-me correr para terminar aqui, queridos. Do verso 24 até o verso 27, Paulo agora fala do seu cuidado em não ser desqualificado como pregador do Evangelho, como parte também da sua visão de ministério. Ele vai tirar aqui 3 ilustrações dos famosos jogos istmicos que aconteciam em Corinto. Havia 2 sedes esportivas no mundo daquela época. Havia a maior, que era Atenas, onde tinha as Olimpíadas, que era realmente o grande, né, a grande competição esportiva anual, que era feita lá em Atenas, e tinha uma secundária, vamos chamar assim de segunda divisão, né, não sei se é o melhor termo, que acontecia lá em Corinto, e era chamada de Jogos Istmicos, porque Corinto ficava num istmo ou numa península, daí o nome Jogos Istmicos. E eles tinham de tudo, né, arremesso de dardo, arremesso de peso, havia corrida a pé, havia o MMA, não é? A luta livre, o boxe, corrida de cavalos e uma série de outras coisas, os jogos típicos daquela época. E os coríntios, eles gostavam desses jogos como o brasileiro gosta de futebol. Então, as 3 ilustrações que Paulo vai usar aqui seriam perfeitamente entendidas pelos coríntios, e eles saberiam muito bem, são ilustrações tiradas da vida real. Perceba como Paulo é um mestre, ele consegue fazer analogias, trazer ilustrações, de maneira que o seu público possa entender direitinho o que ele está dizendo. A primeira ilustração é da corrida, está aí no verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. É uma exortação para os coríntios, para que eles foquem no prêmio. O prêmio é a recompensa de Deus, é o galardão, a bênção final que Deus vai dar, a vida eterna e tudo que ela acarreta. Foquem nisso, foquem nisso. Os corredores, os que correm no estádio, eles estão todos pensando nesse objetivo. Isso é o que eles querem. Eles entram na competição exatamente para pegar o prêmio. A vida cristã é uma corrida. E nós queremos alcançar o prêmio, que é a vida eterna. Foquem nisso. E aí, verso 25. Todo atleta, e a segunda ilustração, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O prêmio que era dado aos vencedores das diversas categorias era uma coroa de louros, que daqui a pouco não era de metal, não era de ouro, não era nenhum metal, de alguma matéria preciosa, mas são plantas, né? São folhas de uma planta, que eram bordadas formando uma espécie de coroa. Ele recebia aquela coroa de louros ali, e depois de algum tempo aquela coroa ia amarelar, ia se esfacelar e perder. Era uma coroa incorruptível, mas nós lutamos para obter uma coroa incorruptível, que é a vida eterna, é o galardão que Deus tem para nós. Se aquelas pessoas que estão competindo no ginásio, eles dizem aqui o apóstolo Paulo, em tudo se dominam, e aqui ele está se referindo à preparação rigorosa dos atletas. Havia pelo menos nos Jogos Olímpicos, eu não sei se nesse tipo de jogo aqui havia, mas nos Olímpicos em Atenas, havia um juramento que o atleta fazia, que antes de entrar nos jogos, que nos últimos 10 meses ele não tinha se deitado com alguém, mulher, não tinha bebido vinho, não tinha comido determinada comida, ou seja, ele passava 10 meses se preparando, evitando determinadas comidas, determinados prazeres, determinadas atitudes, ali focado, só focado no momento da competição. Ora, se eles fazem esse tipo de renúncia para obter uma coroa de planta, né, que vai murchar, imagine nós cristãos, que temos como objetivo a coroa da vida eterna, que Deus tem preparado para nós. E por último, o apóstolo Paulo, verso 26 a 27, fala da luta livre. Assim eu corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
O grande receio de Paulo era ser desqualificado na corrida cristã. Alguém é desqualificado quando não jogava, lutava, corria de acordo com as regras. Quando ele não fazia as coisas de acordo com o que estava estabelecido. Com o objetivo de não ser desqualificado depois de ter pregado a outras pessoas, o apóstolo Paulo esmurra o seu corpo. Ele diz que ele tem, na luta que ele está enfrentando, ele tem um alvo certo. E o alvo certo não é bater nas outras pessoas, é ele mesmo, reduzir o seu corpo à servidão. Se disciplinar, abrir mão dos seus direitos, de comer uma carne, né? De beber um vinho num determinado local, numa determinada circunstância, ele esmurrava o seu corpo e se negava esses privilégios e esses prazeres, porque ele tinha como objetivo, depois de ter pregado a outros, ele mesmo não ser desqualificado. Que visão de ministério, que propósito, que firmeza de objetivo Deus deu a esse homem. Oxalá Deus nos desse também essa firmeza e esse objetivo. Queridos, eu quero terminar aqui lembrando a vocês o que é isso aqui. Isso aqui o apóstolo Paulo preparando para dizer aos coríntios, vocês deveriam ter a mesma atitude, porque, veja, eu abri mão de coisas maiores. O que estamos pedindo a vocês é uma coisa pequena, que em determinadas circunstâncias abram mão do direito de comer carne, por causa daqueles irmãos fracos que não estão preparados para isso. Termino, então, lembrando, queridos, a necessidade da gente distinguir entre o que é inegociável e as coisas secundárias, já falei sobre isso. Segundo, não use de maneira errada o princípio tornar-se tudo para com todos, já falei sobre isso também, e a disposição de renúncia, de esmurrar o nosso corpo, viver focado no plano e no propósito e nas promessas de Deus aqui nesse mundo, para que a gente possa ser aprovado, ser classificado, obter o prêmio e não ser desqualificado, como o apóstolo Paulo temia. Que Deus ajude cada um de vocês, colegas pastores que estão aqui, que nos acompanham pela internet, que Deus nos dê essa singularidade de propósito que havia no apóstolo Paulo, para que o nosso ministério, de fato, faça a diferença. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Graças te damos por esse homem que o Senhor levantou, o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, teu Filho, que tinha esse objetivo no coração. Ó Deus, que o Senhor nos desse metade disso, para vivermos para a tua glória, para servirmos os nossos irmãos e para anunciarmos o Evangelho de maneira condizente com a sua simplicidade e poder. Ó Pai querido, abençoa cada um dos queridos irmãos que estão aqui nessa noite e daqueles que nos assistem também. E abençoa a tua igreja no Brasil, levanta pastores segundo o teu coração, que tenham como alvo somente isso e não outra coisa. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.